Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde com Jesus. Mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para render graças ao Eterno, ao Criador. A Sandrinha, ela é a pole position mesmo. É a primeira que entra na live ali, já dá a paz dela. Pai do Senhor, Sandra. Pai do Senhor, Cibele. Pai do Senhor, meus irmãos, que estão ligadinhos aí e participando do culto. Isso aí é participar do culto. Estarmos adorando ao Deus de Israel. Pai do Senhor, Silvia. Deus abençoe. Pai do Senhor, William. Deus abençoe, meus irmãos. Deixa eu compartilhar já. Vocês já começam a compartilhar aí nos seus grupos. Pai do Senhor, Ana. Comece a divulgar que vamos cultuar o Deus Todo-Poderoso, cultuar aquele que é digno de toda honra, glória e louvor, nos alegrar na presença do Senhor em meia crise, em meia dificuldade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos, seguir a vida. O curso da vida nesse período de dificuldade, vamos louvar o nome do Senhor em meia crise, oh meu Deus, em meia essa dificuldade. Batião, meu pastor Marcos, um abraço, Deus abençoe, a irmã Débora e toda a família. Hoje é dia 24, terça-feira, 24 de março, no qual nós estamos intensificando oração, intensificando intercessão, intensificando busca da presença do Senhor, momentos com o Senhor, momentos com a família. Estamos vivendo tempos que não acreditávamos que íamos passar, períodos da nossa vida no qual não achávamos que íamos passar. Mas o Senhor tem permitido isso acontecer. Vamos utilizar dessa oportunidade que temos da melhor forma possível. Ana Júlia Silva, Pai do Senhor, querida, Deus abençoe. Vamos buscar a presença do Eterno juntos, Vamos adorar a presença do Eterno juntos. Vamos fazer menção da palavra. Vamos fazer estudo da palavra juntos aqui. O Espírito do Senhor agindo nas nossas vidas, operando grandes coisas. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos iniciar essa live, esse culto ao Senhor. Pai do Senhor, irmã Sandra, benção, meu pai, Deus abençoe o Senhor, viu? Vamos ficar ligadinho aí. Érica Figueiredo, Júnior, que o Senhor abençoe a todos os irmãos. Pai, em nome de Jesus, unimos a nossa fé para consagrar esse ambiente, esse momento a Ti. Fica conosco. Seja o Senhor a dirigir esse culto online, Senhor. Seja o Senhor a preparar, ó Senhor, todo esse momento. Que o Senhor venha agir na vida daqueles, ó Pai, que estão com o coração abertos, receptíveis para receber a Tua palavra, receber a Tua instrução. Seu Espírito Santo vem agir de uma forma poderosa na vida dos meus irmãos. Eu tenho certeza, Senhor, que grandes coisas estão acontecendo nas regiões celestiais, onde não temos acesso ainda, Senhor. Podemos imaginar, Senhor, pelas instruções que recebemos da Tua palavra, mas, Senhor Todo-Poderoso, cremos que o Senhor, ó Pai, está batalhando a nosso favor. Os anjos batalhando a nosso favor para entregar vitória, para entregar proteção, sustento. Senhor, fica conosco e opera grandes coisas nessa tarde, Senhor, de terça-feira.
24 de março de 2020. Que possamos, Senhor Todo-Poderoso, estar, ó Pai, com nosso coração aberto para esse relacionamento que estamos à busca, essa intimidade que estamos à busca, que é estar na presença do Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Pai do Senhor, Débora Evelyn, Pastor Gessé, meu amigo, meu irmão, Pai do Senhor, Deus abençoe. Vamos, iniciar. Eu só quero fazer menção de uma palavra aqui, para que nós venhamos apresentar para o Senhor culto racional. Nós temos que buscar entendimento, do céu, para podermos ter na nossa mente sã, sadia, que possamos buscar esse conhecimento, do alto, esse entendimento do alto, para que possamos conseguir, assimilar todas as coisas, entender todas as coisas, estar digerindo tudo isso que está acontecendo. É importante estarmos ligados com o trono do Senhor. Eclesiastes capítulo 3, eu quero só ler o verso 1, para que possamos entender. Eu quero ler nessa versão, uma versão que eu gosto muito, da King James, Eu ganhei essa Bíblia já faz alguns anos. Depois que eu ganhei ela, foi um dos melhores presentes que eu ganhei, Ganhei da minha irmã Rosângela, ela é esposa do meu advogado. Ela é minha advogada também, E que cuida dos trâmites, processos que eu tenho, concernente à minha aposentadoria, o benefício, que estamos à busca aí, por causa da lesão na coluna. E eu ganhei dela. Um abraço para a irmã Rosângela Félix, Valdir Félix, Roseli Félix e toda a família, Que o Senhor venha vos abençoar. E depois que eu ganhei essa Bíblia, tenho várias outras, acho que tem umas 9 ou 10. Eu gosto muito de ganhar esse presente, viu, irmãos? Bíblia, eu gosto muito. Ganhei, a última que eu ganhei agora foi do evangelista Nelson com a diaconisa Leia, uma Bíblia para casais, para ministrar casais. E justo hoje eu estou com a camisa do Casados para Sempre, no qual eu e a pastora Lígia somos ministros, Aplicamos o curso, que é muito bom, para trazer saúde para os casais, para as famílias, E eu quero ler essa versão que é Eclesiastes capítulo 3, verso 1, que diz assim, para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Queridos, isso aqui é algo que é muito importante que eu assimile o que a palavra de Deus está me instruindo aqui nesse momento. Nós não nos conformamos com o que está acontecendo, com as mortes que está havendo, não concordamos com nada disso, não nos conformamos, mas temos que entender e buscar a face do Senhor nesse período sem apontamento, sem acusação, igual acusar a China, acusar o Japão, acusar isso, acusar aquilo. Nós estamos aqui para entender que a palavra do Senhor diz. Tudo que está acontecendo, o Deus Criador Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. Ele está controlando todas as coisas. Eu quero dizer para os irmãos, queridos, nós estamos nos policiando, buscando a face do Senhor para que o mal não venha nos atingir, que essa praga venha cessar, venha parar. Mas aqui o texto está dizendo, tem propósito, Deus tem propósito sobre todas as coisas debaixo do céu. Então nós vamos, nos ajustar conforme Deus queira, conforme o Senhor tem projetado, conforme Ele tem nos orientado, Estamos aqui respeitando a autoridade, estamos ficando em casa, curtindo, os familiares, estamos ajustando aquilo que estava fora do lugar,
Não é só limpar a casa, isso também faz parte, ajeitar tudo, mandar as crianças arrumar os guarda-roupas e aquela faxina, tudo. Mas é momento também de fazer uma faxina nas nossas vidas espirituais, né? Na nossa conduta com o Senhor. É momento de nos ajustarmos, né? Ler mais, buscar mais a face de Deus, orar mais, né? Culto caseiro. Nós estamos aqui na live, esse culto online, mas podemos fazer culto caseiro, desenvolver, né, os integrantes da casa, dar oportunidade, cada um tirar uma palavra, cada um trazer uma saudação, ter oração. É um momento importantíssimo que estamos vivendo, né? Deus me deu uma palavra poderosa que eu vou ministrar, né, à noite, e eu queria que você não perdesse. Deus me deu uma revelação poderosa para que venhamos, né, estarmos aprendendo através da palavra do Senhor no dia dessa noite, né? No dia dessa noite, não sei se existe essa palavra. Hoje à noite, às 20 horas, né? Pastor Vanderlei sendo o pastor Vanderlei mesmo. É bom a gente ser a gente mesmo, né? Sem maquiagem, né? Sem máscara, né? Então, assim, é importante entendermos isso. Ser direcionado pelo Espírito Santo, sem facção, sem partidarismo, né? Sem buscar posicionamentos errôneos. Nós temos que ficar na posição. Qual é? A posição que Deus te chamou. É essa que nós temos que ficar, né? Ficar do jeito que Deus tem nos orientado. Então, queridos, à noite, né, nós teremos aqui, né? É bom você jogar um pouquinho de sal para a pessoa ficar com vontade de beber água, de buscar mais. Então você dá uma palhinha para que o interesse venha ter mais interesse para estar à noite. Aí você vai divulgando, né, para as pessoas, para os seus grupos, né, e as coisas vão crescendo. A obra do Senhor está crescendo. Uma coisa que é muito importante dizer, querido, com esse fechamento, com essa dificuldade, com essa pandemia, a obra do Senhor não parou. A obra do Senhor continua a crescer para a glória e louvor do nome do Senhor, né? Estamos aqui, firmes e fortes, trabalhando cada vez mais para Jesus, lendo mais, estudando mais, buscando mais, examinando as Escrituras, mais e mais. É algo tremendo, né? Louvo a Deus, muito feliz que eu estou pela vida da minha esposa, se dedicando cada vez mais. É o dia inteiro falando da palavra, queridos. Acorda, já vamos para a Bíblia e o dia inteiro se prepara para a live. Não estamos em quarentena, não. Nós não estamos. Aí almoça, come um pouquinho, toma um cafezinho da tarde, aí já tem a oração das 6 horas, depois já tem a live das 8, e continuamos conversando, falando da palavra, e tem a oração na madrugada. Então, assim, é grande, né, o agir de Deus na vida, né, dos irmãos, da vida da igreja. A igreja está crescendo, sim. A igreja não está parada, mesmo com as portas fechadas, né? A igreja continua rompendo, né? Talvez o Senhor está nos ensinando a usar de uma forma devida a rede social. O Senhor está nos ensinando muitas coisas, né? Estamos, né? Pessoas que às vezes usavam a rede social para fazer intriga, para trazer transtorno, para falar mal da vida alheia, hoje está usando para poder pregar a palavra do Senhor, né? Onde era uma condição de maldição, o Senhor transformando em bênção. Oh, glória a Deus, aleluia! Olha como Deus é poderoso, né? Grandes coisas o Senhor está agindo, a igreja continua a caminhar, né? Rumo, né, a fazer a obra do Senhor, a fazer, né, aquilo que Deus tem nos direcionado. Um abraço, né, para Solange, né, um abraço para o Manuel, nossos amigos, Ana Paula Guedes, que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês, né? Vamos ficar ligadinho aí, nos ajuda a divulgar, né? É importantíssimo nós propagarmos, porque
Se aquele que traz, né, um copo d'água para o profeta já vai receber galardão nessa terra, nessa vida e na que vai vir, imagina aquele que nos ajuda a levar a semente, levar a palavra, né? Você faz uma função de evangelista, você sabia? Você que ajuda a divulgar nos grupos, você que ajuda a alcançar outras pessoas, né? Você também está fazendo uma função de evangelista, né? Você também está contribuindo para o reino de Deus. Você sabia disso? Se você não sabia, agora você fica sabendo, né? Você também está contribuindo para a glória de Deus. Agora, se você, né, evita, não quer ajudar, não quer fazer nada, aí, irmãos, é complicado, né? Então aí você não está somando, né? Não deixe de participar. Esteja presente a tudo concernente à obra do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vou ver aqui que uma irmã escreveu aqui. A pastora Lígia escreveu, né? Que todos sejam bem-vindos, que todos compareçam. Érica Figueiredo. Solange está falando da camisa. A paz do Senhor. Deus abençoe vocês também. Irmã Solange, né? Está dizendo camiseta bonita, pastor, do grupo de casados. Ela também e o esposo também fazem parte, né, de líderes de casais. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Missionária Jandira, meu abraço, meu beijo para a senhora, viu? Estamos com saudade de almoçar e jantar com a senhora aí, viu? Qualquer dia nós vamos chegar aí, né? Deus sempre vai preparar isso, né? Para a glória de Deus. Tamires Rodrigues, diaconisa Tamires, pastor Weber, presente, né? Com Diácono Toninho também, que Deus abençoe a todos, né? Estamos com muitas saudades, né? Mas podemos, né, matar um pouquinho da saudade aqui, né? E o Senhor, Ele tem preparado, né, o dia da bonança para nós, né? Deus tem preparado o dia da bonança. A tempestade vai passar. Hora e dia para passar já tem, e eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando para isso, né? Mas enquanto temos que respeitar alguns limites, né? Respeitar as autoridades, nós vamos continuar, né? Obedecendo, porque queremos que a nossa família vai bem. Queremos que a família CCDFI vai bem. Queremos que os nossos amigos vão bem. Queremos que as casas estejam, né, sempre guardadas e protegidas pelo Senhor. Amém, queridos? Agora eu vou parar de estar falando aqui. Vou passar a passagem para a ungida de Deus, a mulher de Deus, minha esposa, pastora Lígia, no qual ela tem uma mensagem poderosa, né? Do trono do Senhor, para a minha vida e para a tua vida, viu? Fica ligado aí. O chão vai tremer aqui, aleluia. Aqui dá pra você fazer comentário. Aqui, ó. Tá. Se você quiser. A paz do Senhor, irmãos. Boa tarde com Jesus. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no cabelo. Peraí. Agora sim. Deus abençoe sua tarde. Deus abençoe sua família. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar sobre a sua casa nesse momento. E que nós possamos ser impactados com a palavra do Senhor. Hoje eu acredito que vai ser algo breve. Gostaria de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração. Quero, né, também estender aqui o agradecimento a todos os irmãos e irmãs que estão nesse culto da tarde. A minha amiga irmã Ana, missionária Lília Damasceno. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Fique conosco, compartilhe com a sua família, com os grupos, né? Com todos os grupos. Vai compartilhando, para que a palavra do Senhor possa alcançar outros lares nesse momento, né? Que a gente vê que falta a igreja aberta, mas não está faltando a palavra. Se nós entrarmos hoje no Facebook, nós vamos ver a obra do Senhor sendo feita. Muitas pessoas entrando nos lares no nome do Senhor Jesus e ministrando a palavra. E é assim que tem que ser. Não podemos dar descanso, temos que falar em tempo e fora de tempo. Não é verdade? Do amor do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quero compartilhar com os irmãos, aqueles que puderem e quiserem acompanhar, a palavra que eu vou começar está em Deuteronômio, no capítulo 31. Nós vamos ler o versículo 14. E vamos ler o versículo 16, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Eis que os seus dias são chegados para que morras.
chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com eles. Somente até aqui. Esse é o versículo que o Senhor colocou no meu coração, né? A paz, Claudinha. Deus abençoe. Deus abençoe. Abraço, vocês Claudinha. Aí, Paz. Um abraço, Flávio. Estejam guardados pelo sangue do Cordeiro. Crianças. E essa é uma palavra que eu compartilhando com o pastor, aquilo que o Senhor havia colocado no meu coração. E não vai ser muito diferente do que foi ministrado ontem. Aqui o Senhor está dizendo, né, para Moisés, que Moisés agora ele vai dormir, ele vai morrer, chegou o tempo dele. E que quando isso acontecer, o povo vai se desviar, o povo vai se levantar contra o Senhor. Eles vão começar a se prostituir diante de deuses estranhos, vão largar a lei, vão largar todo o conhecimento, tudo aquilo que eles viveram. E o que mais me chamou a atenção, no final do versículo 16, que fala assim: e anulará a minha aliança que tenho feito com eles. Deus, irmãos, ele nunca vai quebrar uma aliança. Deus não quebra aliança, nós quebramos a aliança. E quando o povo começa a praticar essas iniquidades, quando o povo começa a deixar de adorar a Deus, quando o povo começa a deixar a Deus e se prostrar diante de deuses estranhos, a se prostituir, a adorar outros deuses, a obedecer a outros estatutos que não são de Deus, a palavra do Senhor diz que quando isso acontece, há uma anulação na aliança. Você deixou aquela aliança, deixou aquele compromisso. E aqui Deus já está falando para Moisés que isso vai acontecer. Que quando Moisés dormir, quando Moisés morrer, quando Moisés deixar o povo vai começar a se corromper. E a gente vê, irmãos, que o povo, se eles não tiverem uma liderança, se eles não tiverem alguém junto deles, a Bíblia sempre vai dizer que quando os líderes se ausentavam, o povo começava a procurar alguma coisa para adorar. Moisés, quando subiu ao monte para falar com o Senhor, e lá Moisés ficou por 40 dias, o povo cansou de esperar por Moisés. E um começou a falar para o outro: esse homem que subiu, ele não vai descer mais. Ele já deve ter morrido por lá. Então vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um outro Deus aqui para a gente poder estar buscando, para a gente poder estar adorando. Então a gente vê que o povo é carente. O povo é carente, eles entram num desespero e eles acham que Moisés não vai descer mais, que aquele homem que recebia de Deus a direção, aquele homem que recebia de Deus a palavra, que ele não vai estar mais com eles. Aí eles pegam e fazem ali um bezerro de ouro e começam a adorar como se aquilo fosse o Deus deles. Então quando o povo começa a ficar sozinho, o povo começa a fazer coisa errada. E é por isso que você não pode ficar sozinho. É por isso que nós não podemos ficar sozinhos. É verdade, Jesus. É por isso que nesse tempo que nós estamos afastados, esse tempo que nós estamos dentro da nossa casa, não é momento de ficar sozinho, é momento de procurar pessoas de Deus, estar se relacionando com a palavra, estar crendo na promessa, sabendo que Deus nos fez uma promessa. Porque senão daqui a pouco a gente também começa a se corromper. Porque a gente começa a acreditar que as coisas não vão acontecer. E aquele povo começou a acreditar. Vou tirar o óculos que está dando muito reflexo aqui. Daqui a pouco, aquele povo, eles começaram a acreditar que Moisés não ia mais poder fazer nada por eles. Que Moisés não ia poder mais ajudar. E eles vão se corromper. E aqui Deus está falando para Moisés. Depois,
o Senhor pega e fala para Moisés, que é para Moisés descer, porque o povo de Moisés tinham se corrompido, estavam lá adorando a outros deuses. Moisés desce, e quando ele desce, ele já desce com as tábuas do mandamento. E quando Moisés chega diante daquela situação, Moisés fica muito nervoso com o que ele vê, fica muito irritado com o que ele vê, ele sendo humano. Não sendo ele que criou aquele povo, não sendo dele que saiu aquele povo, ele fica muito nervoso com a situação que ele viu. Ele sendo homem, irmãos. Agora você imagina, Deus que nos criou, Deus que nos libertou, que nos resgatou, ele sendo nosso pai. Imagina como que não ficou o coração de Deus, vendo o povo, tendo passado, né, por tantos milagres, tendo vivido, irmãos, tantos milagres. Aquele povo viveu muito milagre. E agora vê o povo se corromper, porque o povo ficou um pouquinho sozinho. Então eu quero alertar você nessa tarde, não fique sozinho. Não fique sozinho, irmãos. Leia a palavra, se encha de Deus, aproveite esse momento e se encha de Deus. Eu tava comentando aqui com os irmãos, nós estamos trabalhando tanto, e glória a Deus por isso, porque há um tempo atrás eu não queria trabalhar, eu não queria pregar, eu não queria fazer mais por N coisas, e agora, graças a Deus, irmãos, é um prazer, é um privilégio poder estar falando com os irmãos, poder estar ministrando o coração dos irmãos. Eu achava, sabe, igual eu falei, eu tenho esse caderninho meu aqui, ó, esse caderninho meu de ministrações. Esse caderninho é de 2019. Em 2019, eu entrei numa crise que eu quis ficar sozinha. E eu comecei a me corromper. Não porque eu não tinha líder. Eu tinha líder, eu tenho meu pastor, eu tenho meu bispo. Que Deus abençoe a vida deles. Mas eu escolhi que eu não queria mais. E esse caderno era para estar cheio de ministrações, cheio de palavras que o Senhor colocou no meu coração. Só que eu não quis mais. Eu tinha até perdido esse caderno. Por quê? Porque não era importante para mim. Não era mais essencial para mim. Não fazia mais parte da minha vida. Então eu não queria mais nem saber do caderno. Nem sabia por onde ele andava mais. Engraçado que isso não me chamava mais atenção. Até o dia que eu recebi um renovo de Deus. E percebi que eu não posso ficar sem Deus, que Deus me escolheu, que Deus me chamou, assim como escolheu você, assim como te chamou, fez promessas sobre a sua vida. E quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida, eu comecei a procurar o meu caderno. E sabe o que aconteceu, irmãos? O caderno estava num lugar de tão fácil acesso. O meu caderno estava num lugar onde eu mexia todos os dias, mas eu não conseguia ver. Por quê? Porque eu não queria ver. Eu não queria ver, eu não queria aquilo. Mas o Senhor, quando abriu os meus olhos, abriu o meu coração, tirou toda a dureza que estava no meu coração, quando eu abri a gaveta que eu mexia todos os dias, eu olhei e vi. Eu olhei e vi que nessa tarde você também possa ter a sua visão restaurada, ter a sua vontade de buscar a Deus e de fazer as coisas de Deus restaurada. Porque às vezes nós só vamos dar importância às coisas quando nós perdemos. Porque quanto tempo eu perdi em estar ministrando a palavra? Quanto tempo eu perdi? Quantas coisas Deus poderia ter mostrado e ter falado para mim? Mas eu não quis. Eu quis ficar no meu mundo, com a minha dor, com os meus machucados, com as minhas frustrações e com as minhas decepções. Até eu entender, até Deus mostrar para mim, olha, você tá machucada, mas isso que você tá sentindo não é para morte. Eu tô te guardando da morte. Até eu entender isso demorou, irmãos. Eu não queria mais receber as coisas de Deus, que eu não queria mais ter o compromisso de falar as coisas que Deus me mostrava. Então eu me fechava para Deus. Eu não estava desviada, mas sabe aquela coisa de você falar assim, não, eu não quero mais ter compromisso de ter que falar com o povo? Eu penso assim, quando Moisés desceu, irmãos, do monte, quando ele viu aquele povo ali, tudo rebelde, se dançando, fazendo festa, na maior euforia, diante de algo que não fez nada por eles, diante de algo que nunca fez nada por eles, Moisés ficou muito irritado. O povo já estava começando a adorar outras coisas.
Mas aí Deus alertou Moisés, desce porque o povo está se corrompendo. Desce porque o povo está adorando o que não é para adorar. Então, irmãos, se eu não tomasse cuidado, daqui a pouco eu estava uma desviada dentro da igreja, nem recebendo o que os outros estavam sendo usado por Deus para falar. Porque eu estava me afastando de ter um compromisso com Deus. Eu não queria mais ouvir de Deus e passar para as pessoas, porque eu achava que as pessoas não mereciam. Porque era tanto desamor, era tantas coisas ruins que chegava, tantas conversas, tanta ingratidão que eu falava assim, não, esse povo não merece. Era isso que eu pensava. Esse povo não merece. Eu não vou passar nada para eles porque eles não merecem. E eu achava que eles não mereciam ouvir de mim. E isso começou a trazer para mim como se eu fosse dona da palavra, como se eu estivesse fazendo alguma coisa. Demorou para me entender, não é eu que faço. Não é de mim que eles vão receber, é de Deus. E eu tive um tratar de Deus na minha vida quanto a isso. Eu tive um tratar de Deus, o processo foi longo, mas Deus restaurou a minha vida. E hoje eu tô aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, e todos os dias, irmãos, eu fico ansiosa. A minha vida não é mais a mesma de antes que eu tinha a igreja aberta e podia estar ministrando. Hoje a minha vida eu levanto e já venho aqui, Senhor, o que o Senhor quer falar hoje? Hoje eu quero ouvir Deus falar. Hoje eu quero que Deus fale comigo e eu quero ser um transmissor da palavra do Senhor. Porque eu fiquei muito tempo fechando os meus ouvidos para não ouvir o que Deus queria falar. Então, irmãos, quando Moisés desce, Moisés vai colocar as pessoas no seu lugar. Moisés vai começar a mostrar que o povo é ingrato, que o povo é injusto e que Deus é que fez e faz todas as maravilhas. E aí, irmãos, conforme nós lemos aqui em Deuteronômio, Moisés está dizendo, Deus está dizendo para Moisés, olha Moisés, depois que você morrer, Moisés, o povo vai se corromper. O povo, Moisés, eles vão adorar outros deuses, eles vão fugir da minha presença. E quando eles fizerem isso, Moisés, eles estarão anulando a minha aliança, a aliança que eu tenho com eles. Você está entendendo, irmãos? Nós é que temos o poder de anular uma aliança que foi feita com Deus. Quando nós começamos a nos corromper, quando começamos a ir atrás de deuses estranhos. Irmãos, deuses estranhos não é somente imagens, não. O Deus estranho, ele pode ser tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, tudo aquilo que é mais importante para nós. O filho, a casa, o esposo, o emprego. A gente começa a deixar de fazer as coisas de Deus por causa dessas coisas que são como Deus na nossa vida. Tristeza. A tristeza, tudo aquilo que você começa a adorar mais, a se preocupar mais, sabe? Você começa a viver para aquilo ali e você vê que Deus está em segundo plano na sua vida. O povo estava fazendo isso. E daí a gente vai ver, lá em Juízes, no capítulo 6, que o povo de Deus, vou abrir aqui, irmãos. Juízes no capítulo 6, acompanha comigo, você que pode, você que quer acompanhar também. Lógico, a Bíblia vai dizer que o sucessor de Moisés foi Josué. Mas lá em Juízes, no capítulo 6, a Bíblia vai nos contar a história do povo de Deus. A servidão sobre os medianitas. Capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Olha para vocês verem. Lá em Juízes está dizendo que o povo se corrompeu, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E por eles terem se corrompido, terem quebrado a aliança do Senhor, ter anulado, não tinha mais validade. Uma anulação, ela é diferente de algo que está quebrado. O quebrado, você vai atrás de quem, pode consertar, pode... Mas o anulado quer dizer isso aqui não vale mais. Está anulado, documento anulado, não tem valor nenhum mais. Não tem valor. Aquilo que está quebrado tem condições de ser restaurado. De ser restaurado. Mas a anulação não tem validade.
Não tem validade. O povo tinha anulado toda a promessa de Deus. Não tinha mais... O Senhor diz que aqueles que andassem no caminho deles estariam no caminho da bênção, no caminho da promessa, de viver, de comer o melhor da terra, de ter um lugar preparado. Eles anularam tudo isso, não fazia mais parte da vida deles. Estava anulado, não tinha validade nenhuma mais. A palavra do Senhor para a vida deles naquele momento não tinha validade nenhuma mais. Tinha anulado. Eles anularam a promessa. Eles anularam, eles olharam para trás. Esqueceram que Deus tirou eles do Egito. Esqueceu que Deus deu livramento para eles. Esqueceu que o Senhor guardou eles de todas as pragas. E por causa disso eles ficaram por 7 anos nas mãos dos medianitas, sofrendo, sendo humilhados. Versículo 2: E prevalecendo nas mãos dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel... Peraí, irmãos, peraí que eu tenho que pôr o óculos, que eu tô cegueta. Peraí que eu não tô enxergando. Oh, meu Deus! Vamos lá. Versículo 2. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Por causa dos medianitas, eles começaram a procurar refúgio, começaram a se esconder. Versículo 3: Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. 4: E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam alimentos em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmãos, por causa da desobediência deles, por eles estarem numa condição de desobedecer o Senhor, a Bíblia está dizendo que eles semeavam e eles não podiam colher daquilo que eles semeavam. Porque eles subiam, os medianitas subiam e eles pegavam tudo que era deles. Todos os bens eram tomados, era saqueado. Eles subiam em mão de tropas como gafanhoto e acabavam com tudo que eles tinham. E Deus permitiu, irmãos, tudo isso por quê? Porque eles estavam por si só. Eles tinham, irmãos, anulado a promessa de Deus, eles tinham anulado a aliança que Deus tinha com eles. Eles anularam tudo isso. Então eles estavam por si só. Israel semeava, mas não conseguia colher daquilo que eles tinham. Eles tinham bois, eles tinham bens, mas era tudo saqueado, era tudo tomado deles. Eles não podiam, irmãos, usufruir daquilo que eles tinham. Eles estavam numa condição de que eles estavam sem Deus. Aí o que eles fazem? Eles clamam ao Senhor. Lá no versículo 6, no final diz: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Ontem eu falei sobre o povo que clamou ao Senhor. Quando Moisés se levantou e o povo estava clamando ao Senhor para serem libertos da mão de Faraó. Mais uma vez a gente vai ver o povo clamando. E aí os israelitas começam a clamar o Senhor. Porque imagine, irmãos, a condição. Mas eles só clamaram ao Senhor. Por quê? Porque eles semeavam e não podiam usufruir daquilo que era deles. Imagine, irmãos, você comprar o seu carro e vir alguém tomar o seu carro que você pagou, que você comprou. Você comprar uma casa e vir alguém roubar a sua casa e não, essa casa é minha. E você não ter como você lutar por aquilo. Você gastar tudo o pouco que às vezes você já tem, você pagar advogado, você fazer o que cabe a você fazer e vir outro e falar assim, não, é meu, eu vou conseguir. Nós passamos pela experiência de perder um carro por causa de 2 prestações em atraso. E isso foi muito doloroso para nós. Por quê? Porque por causa de 2 prestações, já tinha pago... Quantas prestações já tinha pago?
Tinha pago. Se eu não me engano, já tinha pago acho que 36 prestações 31. E por causa de 2 prestações que estavam em atraso, que nós não conseguimos pagar, porque o banco tinha entrado em greve e com todas as vezes que pediu o boleto para pagar o carro, eles sempre inventavam uma desculpa, outra e tal, e o negócio já estava correndo em segredo de justiça e eles nunca mandavam o boleto atualizado para pagar. E aí o que a gente fez? Deixou as 2 prestações em atraso, mas as outras que não estavam atrasadas, continuamos a pagar. O que aconteceu? Chegou o oficial de justiça em casa e tomou o nosso carro. E não tinha como você brigar com aquilo. Não tinha como você brigar com aquilo. Deus, lá na frente, o Senhor entrou com promessa, o Senhor nos deu um carro, sim, mas naquele momento, a dor foi muito grande. O dono do banco morreu agora. Até o pastor tá falando que o dono do banco morreu agora. O corona matou ele. ele. O corona matou ele. Olha pra vocês verem, irmãos. O negócio é sério. E naquele momento foi doloroso pra gente, porque era algo que a gente estava pagando, era algo que a gente considerava que era nosso. Imagina esse povo, irmãos, naquela época, plantando e alguém indo lá e pegar. Eles não podiam usufruir, não podiam dar para sua família, não podiam comer, não podiam alimentar outros, porque outros vinham e saqueavam, roubavam o que era deles. E aí eles pegam e vão se voltar para Deus. E eles começam a clamar a Deus, por quê? Porque eles estão sofrendo demais. Eles estão sofrendo, passando fome, humilhação, perseguição, tendo que se esconder, tendo que ficar escondido, não podia sair, porque se os midianitas vissem eles, tudo deles era saqueado, roupa, casa, bens, animais, tudo, comida, tudo que eles tinham era saqueado. E aí no versículo 6 diz que eles clamaram ao Senhor. E sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, eles clamaram ao Senhor por causa dos medianitas. Veja bem. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. A Bíblia não diz quem é o profeta. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse. Aqui, irmãos, Deus vai dizer por que eles estão passando por esse momento. Por que eles estão sendo tão provados dessa maneira? O profeta vai dizer, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu fiz-vos subir e vos tirei da casa de servidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. Veja bem, aonde eles estavam era a terra que Deus tinha dado para eles. O Senhor está falando aqui, eu fiz vocês subirem da onde vocês estavam, livrei vocês da mão do egípcio, cuidei de vocês esse tempo todo, dei essa terra qual vocês estão hoje para vocês. Então, peraí, o problema não estava com Deus. A parte de Deus, Deus tinha feito. Tirou eles do Egito, da opressão dos egípcios, e deu uma terra para eles. O que está acontecendo agora com eles não é um problema de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. A parte de Deus foi feita. Quem quebrou a aliança foi o povo de Deus. Foi Israel que quebrou a aliança. Deus não quebrou a aliança. Deus falou que ia dar uma terra, Deus deu para eles. A terra que eles estavam era a terra deles. Era a terra deles. E aí tem mais que o Senhor diz. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvido à minha voz. Não destes ouvido à minha voz. O Senhor sempre falava para o povo, não se corrompam. Não temam aos outros deuses. Não sirvam aos outros deuses. Mas o que eles fizeram? Quando... É assim, irmãos, quando tudo muito bem com a gente não quer procurar Deus. Nós não precisamos de Deus, essa é a verdade. A gente está bem de saúde, na nossa casa tudo vai bem, nosso armário está cheio, nosso celeiro está cheio, nós temos emprego, a nossa família vai bem, está tudo bem. Para que lembrar de Deus? Para que lembrar de Deus? É igual o povo está dizendo aí, quando toda essa pandemia passar, nós vamos festejar, nós vamos pular, nós vamos dançar, nós vamos para bloco de carnaval. Vai se corromper de novo quando tudo isso passar.
Muitas pessoas vão se corromper quando tudo isso passar. E Deus está nos chamando a atenção, irmãos. Para o povo se voltar para Ele. Povo, se volte para o Senhor. E o Senhor levantou um profeta para dizer isso para eles. E por poucas vezes nós vamos ver, por poucas vezes nós vamos receber de Deus o porquê que as coisas estão acontecendo errado para nós. Nós muitas vezes, irmãos, Jó orou, Jó não sabia por que ele estava passando por aquela dificuldade. Simplesmente Deus permitiu tudo acontecer na vida de Jó porque ele quis. Foi algo sem causa. A palavra diz que não houve uma causa para aquilo acontecer. Foi sem causa. Então aqui o povo está recebendo uma resposta de Deus. Eu tirei vocês do Egito, fiz vocês subir. Tirei vocês da servidão, tirei vocês da escravidão. Ajudei vocês quando vocês estavam sendo oprimidos. Eu preparei um lugar para vocês. Vocês simplesmente resolveram adorar a outro Deus. E eu sempre disse que era para vocês me terem como Deus. Então, irmãos, Deus ele vai trazer a revelação para aquele momento, para aquele sofrimento. O povo clamou e Deus falou. Deus falou com o povo dele. Deus não deixou eles sem saber qual era a causa, qual era o motivo que eles estavam passando por aquela dificuldade. Deus vai falar, vocês se corromperam. Vocês se corromperam. Vocês não merecem, mas eu vou preparar alguém para ajudar vocês. Nós não merecemos e o Senhor preparou para nós, Jesus Cristo. Aleluia. Nós não merecemos e Deus preparou alguém para nos libertar, para levar sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões, que foi Jesus Cristo. E que é Jesus Cristo. No capítulo 6 ainda, no versículo 11, Deus vai falar com um homem que não é o mesmo profeta, que dá-se a entender que não é o mesmo profeta. Porque agora aqui Gedeão vai entrar agora em cena aqui. Diz assim, então, o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os salvar dos medianitas. Olha para você ver, alguém que Deus vai levantar como profeta, como alguém que vai ajudar, profeta? Como alguém que vai ajudar o povo a ter um caminho, a ter uma direção. Ele também estava passando por um momento de dificuldade. Por quê? Porque ele está malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisar uvas e azeitonas. Ele também estava fazendo algo escondido para enganar o adversário. Porque ele estava fazendo algo... Oculta. Ele estava fazendo algo em oculto ali para também enganar os medianitas, porque ele também estava passando por um momento de dificuldade. As coisas dele também estavam sendo saqueadas. Ele fazia parte do povo de Deus, talvez ele não tivesse ali se prostrando a outros deuses, talvez ele não tivesse ali adorando a outros deuses, mas por causa do povo daquela época, daquela situação, aonde ele também estava pagando preço. O que a gente pensa, irmãos, é que quando Deus quer nos ensinar alguma coisa através de dor, às vezes a gente pensa que a nossa família não vai pagar um preço, que é entre eu e Deus. Deus vai usar o que ele quiser para nos chamar a atenção. Deus vai usar o que ele quiser do plano dele para nos chamar a atenção. E ali a gente vai ver que Gideão, ele também estava fazendo as coisas ali em oculto, escondido, para que ele também não fosse saqueado, para que ele também não perdesse o que ele tinha. Então ele está ali malhando trigo no lugar no lagar para salvar dos medianitas. Para que os medianitas não fossem lá e roubassem o que ele tinha. Só que veja bem qual que é a diferença. Aqui o homem de Deus está fazendo algo escondido, enganando seus adversários. Ali não adiantava aquele povo fazer nada escondido, porque tudo que eles faziam, eles eram descobertos e eram saqueados, eram roubados. Aqui a Bíblia não vai dizer que Gideão
estava fazendo isso daí num outro lugar para enganar os adversários e que mesmo assim os medianitas foram lá e roubou ele. Não, talvez ele suspirasse ameaça. Então Deus direcionou ele para esse propósito, para ele ir lá malhar trigo no lugar do lagar. E assim ele fez. Então no versículo 12 vai dizer: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, o Senhor é conosco? Por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo que nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. O anjo aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. E aí ele diz: o Senhor é conosco. Nós estamos passando por toda essa diversidade. Nós estamos na mão dos medianitas, estamos sendo saqueados, estamos sendo roubados. Nada do que é nosso fica com a gente, nada do que é do povo fica com eles. É peste, é enfermidade, é roubo. E o Senhor diz que é conosco. Olha só. Aí ele fala assim: cadê aquelas coisas que nós ficamos sabendo? Que o Senhor fez no Egito, que o Senhor guardou o seu povo, que o Senhor fez o povo subir do Egito. Cadê aquelas coisas que nos contaram que o Senhor faz? Irmãos, a gente abre o Facebook e a gente vê tantas pessoas, irmãos, zombando. Falando: cadê os crentes agora pregando? Cadê aí, igual eu vi as pessoas falando do Malafaia, do Valdomiro? Cadê esses homens que diz que são tão poderosos, usados na mão de Deus? Por que agora eles não vão lá e não cura todo esse povo? Isso é zombaria, irmãos. Isso é zombaria. Aqui Gideão tá falando: cadê todas aquelas coisas que nos contaram? Cadê todas aquelas coisas que nos... Ele foi muito corajoso, irmão. Falar assim com o anjo. O anjo poderia ter acabado com ele ali. Mas vamos continuar. E daí o Senhor diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Veja bem. Nós usamos nossa coragem, irmãos, para fazer tantas outras coisas. Eu me lembro que um dia, logo que eu voltei para Jesus, o Senhor me mostrou um jovem na rua. E esse jovem, ele tinha acabado de sair da penitenciária. E o Senhor falou para mim assim: vai lá falar com ele. Eu falei: não vou. Eu não vou falar com ele não, Jesus. O rapaz acabou de sair da cadeia, matou sei lá quantas pessoas, foi parar. Eu não vou não, fiquei com medo. E o Senhor falou assim: vai lá falar com ele. Mas eu não sabia o que era para mim falar para ele. Veja bem, irmãos, aquele rapaz que não fazia 2 dias que estava na rua, que tinha saído da cadeia. Quando eu cheguei perto dele, eu não vi o que ele estava fazendo. Agora, né? Agora é normal a gente olhar na rua e ver as pessoas fazendo N coisas erradas e a gente olha e fala que tá tudo normal, né? Mas naquela época, 10 anos atrás, não era tão comum assim se ver como é hoje. E quando eu cheguei perto daquele rapaz, eu olhei para ele e falei assim: o Senhor manda te dizer assim, que você é muito corajoso. Eu não sabia porque eu tava dizendo aquelas coisas. O Senhor manda te dizer assim que você é muito corajoso. Mas Deus quer que você use essa sua coragem para você fazer a obra dele. E aí eu peguei e falei... Aí quando eu terminei de falar, eu pensei, falei: meu Deus, mas por que eu tô falando isso para ele? De repente subiu uma fumaça e entrou dentro do meu nariz. E aí eu senti que... Eu entendi o porquê que Deus estava falando naquilo comigo. Porque o rapaz tinha acabado de sair pra rua e estava... Ele tinha acabado de sair da cadeia e ele estava se drogando na rua na frente de todo mundo. Ou seja, era alguém corajoso que estava usando a coragem dele de uma forma errada. E aqui Deus está falando para Gideão: você é muito corajoso, Gideão. Você é muito bocudo. Você fala as coisas sem você perceber. Eu quero que você use essa sua coragem para você ajudar a libertar o povo. Aleluia! Era isso que Deus estava falando para ele.
Você é corajoso, você fala mesmo. Então é dessa sua coragem. Vai nessa tua força, continua assim, usando dessa tua coragem, porque você vai libertar Israel das mãos dos medianitas. Irmãos, ele poderia ter sido fulminado, mas Deus não olhou para ele assim, esse é um arrogante, eu vou matar ele. Deus falou para ele assim, olha, já que você quer ser assim, duro, já que você quer ser assim, bocudo, então faz alguma coisa de útil. Faz alguma coisa de útil. Vai lá nessa tua força, nessa força que você tem, na sua boca, na sua língua, e vai livrar o povo. Vai fazer alguma coisa pelo povo. Irmãos, Deus usou da vida desse homem para libertar o povo das mãos dos medianitas. Se você continuar lendo lá em Juízes, você vai ver lá falar sobre Gideão e os 300. Gideão se levantou para fazer a vontade de Deus. E através de Gideão se levantar, olha para você ver, Gideão não era qualquer pessoa. Era alguém que estava usando de estratégia para enganar os seus inimigos. Gideão estava usando de estratégia que ninguém tinha tido. A palavra não diz aqui, não relata aqui, que ninguém teve a audácia que ele teve de fingir que estava fazendo algo e estava fazendo outro para seu benefício, para beneficiar a sua família. Por isso que Deus escolheu ele, porque sabia que ele era valente, que ele era corajoso, porque ele teve, irmãos, a coragem até de, vamos dizer, afrontar um anjo daquela forma, dizer, se Deus está falando aí que fez todas essas coisas, como chegou ao nosso conhecimento, como nos contaram, como diziam que o Senhor fez subir do Egito, por que agora ele nos desamparou? Olha que pergunta que ele fez. Não é assim que as pessoas estão dizendo? Por que os crentes agora estão com medo, tá tudo intocado dentro de casa? Deus precisa de pessoas corajosas. Pessoas que falam a verdade, falam o porquê, por causa do mundo se corromper, por causa do mundo adorar outros deuses, por causa do mundo não entender a situação que nós estamos passando hoje, a dificuldade, esse vírus que está matando as pessoas, porque pode ser sim a mão de Deus contra muita coisa, porque nós temos orado, nós não temos aceitado a corrupção do mundo, nós não temos aceitado, irmãos, as mortes que têm acontecido, pai matando filho, filho matando pai, embora a palavra diz que todas essas coisas iriam acontecer, e nós não devemos nos conformar com isso, porque a palavra diz que ia chegar tempo que todas essas coisas iriam acontecer, mas que não é para nós nos conformarmos, porque está escrito. Porque está escrito que o amor, por causa de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente entra nessa palavra e fica com o nosso amor frio também. Não é para isso que Deus nos chamou. É para nós olharmos e falar assim, o Senhor deixou registrado que essas coisas iriam acontecer, mas eu tenho que me revoltar, eu tenho que ser como Gideão, não posso aceitar que essas coisas venham acontecer, porque Deus quer usar das nossas vidas, nos trazer estratégia para libertar as pessoas que estão aí fora. Deus quer usar da tua vida, de estratégias. Quais estratégias que Deus tem te dado para você fazer o nome do Senhor, para levar o nome do Senhor, para trazer esperança, para trazer paz, para trazer alegria? Deus usava de Gideão ali, já preocupado com o que ele tinha. Imagina, ninguém pensou no que Gideão pensou. Ninguém fez como Gideão fez. O anjo apareceu, ele vai querer brigar com o anjo, parecendo Jacó. Jacó brigou com o anjo porque queria bênção. Gideão não, ele vai brigar com o anjo e vai falar assim, por que Deus é conosco agora? Nós passando por todas essas dificuldades, eu quero dizer para você, Deus é com você. Aleluia. Deus é comigo. Com você que não tem ficado parado, com você que não tem se deixado ser abatido com os rumores, que não tem aceitado, que tem, sabe, se levantado, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar com que as pessoas sejam libertas, eu preciso propagar o nome do Senhor, levar o nome do Senhor. Qual é a estratégia que Deus tem nos dado, irmãos? Para continuar. Daqui a pouco, irmãos, a gente estava assistindo o jornal falando que lá na China eles vão receber um cartão para poder entrar no ônibus. Eles vão receber um cartão que vai passar, vai fazer a leitura para ver se essa pessoa não está no quadro de risco ainda, se foi infectada ou não. Isso tudo que a gente vê hoje acontecendo só traz ideias. Só traz ideias
Só refresca a memória para como que as coisas podem ser daqui a um tempo. Sobre o chip da besta. Que às vezes as pessoas ficam assim, o chip já tá aí, irmãos. Tudo hoje que tá acontecendo aqui é tudo para eles aprender lá na frente. Como fazer o povo ficar em casa, como fechar igrejas. E o que nós temos feito? Eles têm recebido, irmãos, estratégias satânicas, conhecimento diabólico para para trabalhar para o anticristo. E qual é o conhecimento de Deus que nós temos recebido para levar a palavra do Senhor? Deus está nos alertando, irmãos. Se nós estamos no caminho da bênção, se nós estamos andando como o povo de Deus, como Israel de Deus, e a mortandade, a bactéria, o vírus, ela pode sim, irmãos, até nos assustar. Mas Deus é conosco. Deus está conosco. Basta o quê? Nós estarmos no caminho da obediência. No caminho da obediência. Vivendo a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor e fazendo, entrando na palavra do Senhor. Porque não adianta nós dizermos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face. Não adianta nós falarmos esse versículo e não viver esse versículo. Nós temos que nos arrepender todo o tempo, como eu já disse ontem, estou dizendo de novo. Nós temos que nos arrepender, irmãos, o tempo todo. Nós temos que já levantar e dormir se arrependendo, levantar se arrependendo o tempo todo. Porque nós somos pecadores, nós erramos. Se não tomarmos cuidado, nós estamos fazendo como Gideão. Você tem peito para ser como Gideão? Você tem peito para ser como Gideão? Se um anjo aparecer para você, você dizer isso? Se Deus falar que é com você, você tem peito para dizer, olha o que tem acontecido, Senhor. E o Senhor disse que é conosco. Eu quero dizer, Deus é com você, irmão. Aleluia. Deus é comigo nesse momento de dificuldade. E se nós nos colocarmos, sim, na brecha, naquilo que o Senhor quer, que nós sejamos e representamos, nós vamos olhar, sim, para um lado, olhar para o outro, nós vamos ver, sim, as coisas acontecendo, a morte chegando para outros, mas nós, a nossa casa, com elas nada vai acontecer. Por quê? Porque Deus está dando, irmãos, Deus não permite a morte, não permite o sofrimento vir para aqueles que não o conhecem, irmãos. Todos esses que morreram, Deus já conhecia a história deles. Olha o que Deus falou para Moisés, lá no começo. Deus falou para Moisés, quando você morrer, Moisés, as pessoas vão se corromper. Quando você morrer, Moisés, eles vão se juntar a outros deuses. Deus estava falando de coisas que ele sabia lá na frente. E nós queremos às vezes brigar com Deus, brigar com o nosso próximo, dizer não é ira de Deus. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. A gente olha e vê crianças morrendo. Deus já conhece a história dessa criança lá na frente. Sabe o que a gente olha e vê, irmãos? A gente vê o hoje. Porque a gente olha e vê um homem que fez mal para uma criança, que matou uma criança. A gente olha hoje e vê um homem de 50 anos, por exemplo, que fez mal para uma criança. Que ele, numa troca de tiros, aí ele foi baleado. A gente não sente, porque não é verdade? Vamos ser sinceros. A gente fala assim, infelizmente ele mereceu, porque ele fez mal para uma criança. Mas você não vai olhar lá que um dia ele foi um bebezinho. Você não vai olhar lá e falar assim, ele tinha dias. Você não olha para aquela criança e não vê ali o passado dela. Porque se você olhar o passado dela, você vai ter dó, você vai dizer assim, não merecia. Nós não merecemos, irmãos. Nós não merecemos. Nós somos muito misericordiosos. Queremos ser mais misericordiosos do que Deus. Mas Deus não erra, o homem erra. Porque se a gente olhar para o passado, a gente vai ver uma criança indefesa, uma criança que não sabe nada. Mas Deus está olhando lá na frente o que vai se tornar, o que vai ser. Porque quando as pessoas se levantavam contra os homens de Deus, se a gente for ver lá, Coré e Datã, Abirão, quando a gente olha para eles e vê que eles se levantaram contra o homem de Deus, a gente vai ver que a punição deles foi eles morrerem e toda a família deles morrerem. Mais 250 com eles. Grandes e pequenos, todos eles morreram. Por quê? Porque Deus conhece o que vai ser lá na frente.
Deus conhece todas as coisas, mas nós queremos ser mais misericordiosos que os homens, que Deus. Nós queremos ter tanta misericórdia, irmãos, que nós achamos que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mas Deus está dizendo, vai ficar tudo bem se você fizer a vontade dele, se você entrar no propósito dele, no caminho dele, se você não anular a aliança que ele tem com você. Daí vai ficar tudo bem. Seus olhos vão ver a recompensa do ímpio, daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Deus levantou, irmãos, Gideão para liderar 300 homens que acabou com os medianitas. Sabe o que aconteceu com eles? Eles mesmos acabaram se matando. Eles mesmos acabaram se confundindo e matando um ao outro. Gideão não precisou ir para uma guerra e ninguém levar armas. Eles levaram buzinas, né? Eles levaram buzinas, candeias. Os homens ficaram tão apavorados, irmãos, porque Deus deu uma estratégia tão grande para Gideão, dele sair com 3 turmas, cada 100, uma distância. E as candeias iluminavam, eles achavam que estava vindo um exército muito grande. Eles ficaram com tanto medo que um começou a matar o outro na hora da correria. Eles começaram a se confundir um com o outro e eles mesmos se mataram. Eles mesmos se mataram e o povo de Deus pôde viver em paz, pôde ter paz por aquele tempo. Por aquele tempo. 40 anos. Né? 40 anos puderam viver em paz. 40 anos hoje para mim, irmãos, viver em paz, eu tô na bênção. Já tenho 40, se eu viver mais... Nossa, eu viver 80 anos, eu tô na bênção. Imagina você viver 40 anos aí, você com a sua idade, você tá na bênção. Acredito que não tem ninguém tão de menor aqui na live hoje, mas você tá na bênção. Eles viveram na bênção, por quê? Porque Deus deu estratégia. Hoje a palavra do Senhor Ele está nos dando estratégia para vencer os nossos inimigos. Mas para isso é necessário estar na obediência. Se você tem anulado a aliança do Senhor, a promessa do Senhor para a sua vida, se arrependa hoje. Senhor, eu anulei, Senhor. Eu me corrompi, eu olhei para trás, eu adorei, Senhor, a outros deuses. Eu não escolhi a Ti, eu escolhi outros caminhos. Irmãos, se tem uma forma de você fazer valer a promessa que Deus tem sobre a sua vida, é somente através do arrependimento. Essa anulação aqui também, irmãos, ela só é rasgada se você se arrepender. Porque só Deus é que tem o poder de desfazer essa anulação. O homem não tem poder, mas Deus tem. Se arrependa hoje. Convide Jesus para entrar na tua casa, porque o Deus que deu estratégia para Gideão enganar os inimigos lá no lagar. Deus deu estratégia para Gideão entrar numa batalha com 300 homens apenas. 300, ele começou com um monte de gente. Separação, né? Ele começou com muita gente. E aí, Deus olhou e falou assim: não, Gideão, eu não quero que as pessoas olhem para a quantidade de pessoas que está com você, não. Eu não quero que as pessoas olhem por quantas pessoas, pastor? 32 mil. 32 mil soldados. Eu não quero que eles olhem para os 32 mil soldados, porque eles vão dizer que você ganhou porque você tinha muitas pessoas com você. Faz assim, ó. Pede para os covardes, os tímidos, os medrosos voltarem. Os novos de casamento. Pede para que esses aí nem precisa aparecer. 12. Nem precisa aparecer. E você vai com esse outro tanto. E você vai fazer aquilo que eu pedi para você fazer. Essa turma vai sair com você. Eles vão beber água. Aqueles que lamberam a água como o cão, é esses que você vai separar esses. Os outros que se abaixar, que ficar disperso, que não olhar para o que está acontecendo ao seu redor, você vai colocar no outro, você vai separar. Tinha 2 turmas que Deus mandou separar. Os que estavam ali junto, mas não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Beberam água de qualquer maneira. Sabe aqueles que não olharam para o perigo, foram lá só para matar a sua sede? Esse aí você vai separar. Mas aquele que abaixar como um cão e lamber a água, aquele que ficar olhando ao seu redor, esse você vai separar, Gideão. E aí, irmãos, a Bíblia diz que foi selecionado 300 pessoas. Dessas 300 pessoas, irmão, foi feito um estrago.
Foi feito um estrago. Eles nem precisaram guerrear. Olha para você ver. O Deus de estratégia e de obediência. Às vezes nós estamos achando assim, nossa, nós precisamos unir tantas pessoas em oração e vamos fazer um motim. Irmãos, Deus está contando com 300. Deus nunca contou com a quantidade enorme. Deus contava com Pedro, Tiago e João, porque ele sabia do coração deles. O que adianta nós temos o mundo inteiro orando, clamando e jejuando e depois esse povo aí se corromper? Vão lá agradecer a outros deuses que nem podem se mover, que nem podem escutar. Às vezes nós achamos de orar para uma pessoa, para Deus dar vitória, para Deus abrir a madre, para Deus dar porta de emprego. Aí o que a pessoa vai lá fazer? Vai agradecer a deuses estranhos, como se os deuses estranhos tivessem ouvido. A palavra do Senhor diz que eles têm olhos, mas não vê, ouvidos, mas não escuta, boca, mas não fala, não podem nem sair do lugar deles. Sabe o que Gideão foi usado para fazer, irmão? Se você continuar lendo aqui, você vai ver Gideão indo lá e acabando com os Baal. Foi lá e derrubou todos os Baal que eles tinham. Era alguém de coragem. Deus tá contando nessa tarde com pessoas de coragem. Deus está levantando Gideão, irmão, nessa tarde. Para ser homens de Deus, mulheres de Deus, que vão receber estratégias do Senhor para vencer as diversidades, para vencer os inimigos. Deus não está contando com a quantidade não, porque o mundo ainda continua corrompido. O mundo está vendo as coisas acontecer e não estão se voltando para Deus. Não estão se voltando para Deus. Ontem, quando nós terminamos a nossa live, eu entrei no Facebook para ver os comentários. Sabe o que estava acontecendo? Magia negra online no Facebook. Você acha, irmão, que esse povo está pedindo para Deus ajudar? O povo continua se corrompendo, irmãos. E aí a estratégia de Deus para nós: não se corrompa, não se venda, não tenha medo. Deus nos dará estratégia em seu tempo determinado. Deus deu estratégia para Gideão. Deus dará estratégia para mim e para você no tempo oportuno. Tenha coragem. Seja alguém de coragem. Use a sua boca, a autoridade que Deus te deu, e fale do amor do Senhor Jesus Cristo. Não se dê por vencido, irmão. Não se dê por vencido. Não seja um anônimo só para dizer o que você tem feito. Não seja um anônimo para apontar o pecado e o erro dos outros, mas seja alguém conhecido no céu e na terra para dizer que Deus faz, que Deus é poderoso, que Deus te assistiu no momento da sua dificuldade e que hoje você está dizendo, contando as maravilhas dele, que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Imagina aqui, irmãos, o que aconteceu com o povo de Israel, sendo oprimido pelos medianitas, passando por essa humilhação. Tudo que era deles era roubado, era saqueado. Irmãos, pensa bem. Se você ainda não assistiu, assiste. Tô fazendo propaganda aqui não, mas é interessante você saber de todos os filmes que a gente já assistiu, porque a gente assiste, viu, irmão? Nós não somos quadrados não, nós assistimos, tá? Um filme que chama... que nós assistimos, do Matt Damon? Contágio. Contágio. O nome do filme é Contágio. Ele é o filme mais próximo do momento que nós estamos vivendo hoje. Esse filme, ele vai relatar basicamente o que está acontecendo hoje. Inclusive, a doença que se espalha também é devido a um morcego. As escolas são interrompidas de ter aula, mostra como que é feito, né, como que se dá o contágio entre as pessoas. E lá começa a passar o quê? A fome deles é tão grande que as pessoas começam a entrar nas casas e saquear as casas. Se nós continuarmos do jeito que nós estamos aqui, as pessoas vão querer entrar na nossa casa. Está repreendido em nome de Jesus. Não vai entrar na tua casa, não vai saquear o que é teu.
Mas a tendência é, se os mercados fecharem, as pessoas começarem a entrar dentro das casas. Os medianitas querem entrar na nossa casa para roubar aquilo que nós temos. Mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. Porque aquilo que é teu, está consagrado ao Senhor. Você é Deus, eu sou gedeão de Deus. Ninguém vai entrar na tua casa e roubar o que é teu, não. Desde que você esteja na palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Não vai adiantar termos dinheiro se os mercados estiverem fechados. Não vai adiantar nós termos carros bonitões, roupas bonitas, a gente não vai poder nem sair na rua para mostrar o que a gente tem. Perfume do mais caro. Não vai adiantar. Eu mexo com cabelo. Vê se as mulheradas tá querendo fazer cabelo. Não tá, por quê? Porque a mulher quer ficar bonita para outra mulher. Quer mostrar o seu cabelo bonito, mas não tem ninguém querendo fazer cabelo, irmão. Por quê? Porque isso não é importante agora. Isso não é importante agora. As pessoas entendem que isso não é importante agora. Não é a prioridade. Não é a prioridade. Isso não é a prioridade. Vamos nos unir como Gideão, irmão. Buscar estratégia. Buscar a estratégia de Deus. Buscar de Deus. Porque daí nós vamos ver os inimigos, eles mesmos se destruindo por si só. Não temos que nos juntar para destruirmos os nossos irmãos, aqueles que estão no mesmo propósito. Nós não temos que nos unir para destruir, irmãos, os irmãos. Igual uma irmã entrou na live lá e colocou assim: agora é tempo das igrejas se unirem. E é verdade, irmãos. Porque, como eu já disse aqui, parece que as igrejas, cada uma prega um Deus. Parece que cada um vive para um Deus. Poxa vida, nós vivemos para um Deus só. Agora todo mundo quer ser irmão de todo mundo. Olha como que é o oposto. Às vezes a gente passa na rua, irmão da igreja A ou da igreja B, não quer dar paz do Senhor para você, porque você usa brinco, porque você usa calça. E agora nós estamos o quê, irmãos? Agora entenderam que nós servimos a um Deus, Aleluia, que é momento de nos unir. Essa aqui é a verdade. Nós, irmãos, sempre fomos um só em Cristo. A gente vê que as pessoas, elas não se dão bem, elas abrem outras igrejas, elas vão para os seus propósitos, mas Deus continua sendo um só. Então é tempo de nós aprendermos com essa crise que nós servimos a um Deus só. Nós temos que aprender a conviver, irmãos, porque lá no céu não vai ter separação, pô, a igreja A com a igreja B, não, lá é todo mundo junto, é todo mundo unido. Diante de um Deus só, de um Deus poderoso, de um Deus que morreu por todos nós que estamos crendo nessa palavra. Porque tem pessoas que não crêem que Jesus morreu e ressuscitou, que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Tem pessoas que não crêem, mas eu creio, porque está escrito na sua palavra. A sua palavra é viva e é verdadeira, não mente. Então que nós possamos ficar nessa tarde com essa estratégia que o Senhor nos dá. Vamos ser como Gideão. Vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer e vamos acreditar. Gideão fez propósito para saber se Deus estava falando com ele. Irmãos, o que tem de pessoas... Irmãos, às vezes eu fico confusa. Porque eu escuto uns áudios e eu falo assim, nossa, a pessoa é cheia de Deus, né? É cheia de Deus, você sente assim e fala, meu Deus, é Deus. Missionária não sei o quê, missionário não sei o quê. E tá dizendo que vai acabar, que daqui tantos dias isso vai acabar. Daqui a pouco você vem outro missionário, outro pastor, e Deus tá mandando dizer que isso não vai acabar, que é o fim. Você não sabe mais em quem você acredita. Que é tantas mensagens que você recebe, uma hora que Deus vai parar de fazer, uma hora que Deus não vai parar de fazer. Que Deus que é esse, irmãos? Que eles estão pregando? Vamos pregar o Deus dessa palavra. Vamos parar de falar, eis que diz o Senhor, porque o Senhor falava, eis que diz o Senhor, através dos profetas daqui, ó. A maior profecia é a que está aqui. Aqui Deus falou pro povo, olha, vocês estão passando por essa dificuldade que vocês me deixaram. Eis que diz o Senhor para vocês. Deus usou da vida dos profetas. Nós não somos o profeta daquela época, não. Nós somos profetas dessa geração que tem que usar essa palavra. Ó. Aqui está a profecia. Deus nos dando estratégia
para vencermos as nossas dificuldades, para vencermos os nossos inimigos. Qual é o inimigo hoje que se levantou contra a tua vida? Eu tenho certeza que hoje o inimigo que se levantou contra a tua vida, irmãos, não é o desemprego, porque você não pode trabalhar. Eu tenho certeza que hoje, irmão, o inimigo que se levantou contra a tua vida não é a separação, o divórcio. Porque às vezes você não vai poder nem estar junto com o seu cônjuge. Hoje, a maior dificuldade que nós estamos enfrentando é o coronavírus. É o coronavírus e nós estamos aqui por quê? Porque o coronavírus nos impede de estar fazendo a obra lá. Mas impede de estar fazendo lá na igreja. Mas aqui não. Aqui nós continuamos falando que Jesus cura, Jesus liberta. E quando tudo isso passar, as portas vão se abrir. O desemprego vai partir em retirada, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. O divórcio, a separação, em nome de Jesus já caiu por terra. É para isso que nós estamos aqui nessa tarde. Para dizer que Jesus continua fazendo, operando e dando estratégia. E que você receba do Senhor nessa tarde a estratégia do Senhor para ser um vencedor. Aleluia. No nome do Senhor Jesus. Amém? Vou chamar aqui agora o Armandinho. Vai estar louvando o Senhor Jesus. Ele está glorificando o nome do Senhor Jesus juntamente com o Armando. Que Deus abençoe sua tarde, irmãos. Vamos louvar, Armando. Amém? Simplesmente a tua paz do Senhor Jesus. Amém. Vai cantar um coro assim. Demandou a cura divina, amém? Demandou a cura divina. Veio da minha amada ruína. Agora olha da anunciar. E já está curando nesse lugar. Demandou a cura divina. Veio da minha amada ruína. Agora olha da anunciar. Que Deus está curando nesse lugar. Tem na fé, amor, mais amor. Tem na fé, peço Salvador. Com fé, o sem amor não pode agradar ao Senhor. Tente pelo esta minha vida. Tente pelo que quero virar. Aleluia, tente pelo esta minha vida. Alegria pra matar sabar. Aleluia, 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 de a ti tole. Aleluia, 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 dia de pó, dia de Noé. Assim é a porta do Senhor. Verdade, meu Deus. Dia de Noé. Foi no dia de Noé. Assim é a porta do Assim Senhor. é a volta do Senhor. Noé, entrou na paz. E a porta da paz se fechou. Noé, entrou na paz. E a porta da paz se fechou. Ele vem buscar. Cada dia dele onde será. Ele vem buscar. Cada dia dele onde será. E a alegria está no cabo. E te tenta para ter que cuidar. A alegria está no cabo. E te tenta para ter que cuidar. Amém. Anote mais vou louvar mais um. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O bom é que ele já canta e já fala que à noite tem mais, hein? Que Deus abençoe sua tarde, que Deus abençoe sua família. Obrigada por você que ficou até o final, ouvindo essa voz da pastora, essa voz maravilhosa da pastora. Obrigada, que Deus abençoe sua casa, sua família, no nome do Senhor Jesus. E à noite tem mais. 20 horas estamos aqui, junto com os irmãos, adorando ao nome do Senhor, servindo ao Senhor através da ministração da palavra, unindo em fé, em comunhão com os irmãos, para que possamos vencer essa batalha, né? Essa dificuldade, né? Deus trazendo estratégia, né? É momento de você malhar o trigo no lagar, você receber estratégia de Deus para confundir o inimigo, né? Porque a vitória é certa em Cristo Jesus. Amém, queridos? Boa tarde com Jesus a todos. Que o Senhor venha trazer a esperança devida para o coração de cada um dos irmãos e que possamos, né, cada vez mais estar unidos, ligados,
pela ligadura do Espírito Santo. Pastor Ali já vai orar para os irmãos nessa tarde, né? E à noite nos encontramos aqui, em nome de Jesus. Irmãos, hoje a gente está sem um notebook que a gente não conseguiu pegar todos os irmãos que estão na live, nem todos os pedidos. Mas já deu para ver aqui que muitos irmãos estão pedindo oração, a Sandra. E eu quero que você esteja orando junto comigo também nessa tarde, por cada vida, por cada irmão que entrou na live, que Deus abençoe poderosamente sua vida, seja abençoado no nome do Senhor Jesus, amém? Ore comigo nessa tarde, né? Ora você também pela tua necessidade. Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, nós oramos, Senhor, sobre a vida, sobre Sim, cada Deus. pedido, Senhor, nessa tarde. Oh, cada Deus irmão, Todo-Poderoso. Senhor, cada vida, Senhor, que entrou Sim, nessa meu live, Deus. nessa tarde, nesse culto Sim, da meu tarde, Deus, Senhor. abençoa. Queremos apresentar a Ti, Senhor Deus, a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, e pedir a Ti visita, Oh, Senhor. Deus Dê Todo-Poderoso. estratégia, Senhor. Repreende a enfermidade, Visita, Senhor, os meus irmãos, Ó, Senhor, em nome de Visita Jesus. minhas irmãs, Senhor. Passa com a Tua espada, Ó, Pai, repreende todos todo esses mal, que Senhor. estão, ó, Pai, em nome juntos, de Senhor, Jesus, Senhor. a lutar, Nós, Senhor, profetizamos a interceder, cura, a guerrear, Senhor, no Teu nome, a estratégia Senhor, do meu Deus. Senhor, ó Pai, Em nome sobre de cada Jesus. vida nessa tarde. Em nome de Jesus. Que os Teus filhos sejam abençoados no nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Até às 20 horas. 20 horas, fique conosco, fique ligado conosco. Compartilhe com seus amigos. Terminou aqui? Compartilhe, irmãos. Compartilhe, não guarde só essa palavra para você, não. Só não compartilhe se você não gostou. Mas eu quero convidar você, mesmo que você não tenha gostado, talvez não sirva para você, mas sirva para outro que não pôde assistir. Compartilha no nome do Senhor Jesus. Vamos ajudar com que a palavra do Senhor Jesus alcance outros lares, outras famílias, tá bom? Que Deus abençoe. Até às 20 horas estaremos esperando por você. 6 horas, 18 horas, estaremos fazendo 1 minuto de oração, igual a gente colocou lá no grupo. 1 minuto de oração, né? no mínimo. Seja canal de bênção, irmãos. Não pense só na sua casa, só na sua família. Tem muitas pessoas precisando de oração nesse momento. Seja canal de bênção e abençoe outros lares também. Esteja conosco na oração das 18 horas. Não entramos na live, cada um faz a sua oração. E também à meia-noite nós oramos por famílias, tá bom? Que Deus abençoe. Um abraço grande, somos com muita saudade dos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus.